Recentemente eu tava falando, você deve ter visto falar isso também, o tal do doce de leite com palmo, pra todo mundo. Não pode, tem pessoas que não podem. Isso a gente chama de individualização da terapia nutricional. Eu tô com um material de um paciente lá que eu peço um exame, chama glicemia pós-prandial. Nós vamos falar também disso, de marasmo pós-prandial para quem estuda, tomar cuidado com o que come, depois tentar estudar. Esse exame a gente mede a quantidade de glicose depois que a pessoa almoçou e insulina. O que aconteceu? A glicemia dele ficou perfeita, mas uma insulina lá nas nuvens. Ixi. Então esse cara não pode comer grandes quantidades de carboidrato. Eu expliquei para ele, falei, irmão, você não pode. A sua característica, se você continuar fazendo isso, você vai, primeiramente, com o passar do tempo, vai diminuir a sua produção de insulina. E segundo, que a tendência é você engordando cada vez mais. Simples assim. Tem pessoas que podem? Sim, outras não. Eu estava te falando da questão do que alimentar, né? Depois que a gente come, você faz uma refeição mais pesada, há uma liberação muito grande de bicarbonato a nível de intestino. Então, isso promove um quadro que chama alcalose, tá? E vem uma segunda situação chamada marasmo pós-prandial. Essa é a dica para as pessoas que estão estudando. Então, tomem cuidado, você vai de repente tirar um horário de estudo à noite, aí o camarada vai lá e faz aquela serra, né? E come macarrão. Nossa, isso é comum demais. E aí ele reclama, professor, não tô dando conta de estudar. É por causa disso. Dependendo da quantidade de comida que você ingere e a carga de carboidrato e gordura, você vai mudar a situação do seu corpo, onde ele vai querer repousar. Dormir, né? Dormir. Aí o que acontece? O seu corpo baixa a frequência cardíaca e respiratória, a tendência é você dormir. Inclusive, eu infelizmente já tive a oportunidade de atender acidente que a pessoa morreu porque cochilou pós-almoço. Sério? Cochila, dá muito sono, né? É um sono que você praticamente... ela bateu o carro, morreu por conta do acidente. Por conta de sono, né? Uhum. Mas um dos motivos é esse, né? Entendi. Para quem às vezes vai estudar, vai dirigir, não é interessante comer grandes quantidades de comida e pegar um volante. Tem uma quantidade de minutos antes? Tem por exemplo, quando você come uma refeição mais pesada, o prazo de 20 minutos após já começa a aparecer essa situação do sono, porque você rebaixa demais a quantidade de acidez, fica alcalino, e o seu corpo tenta compensar isso, baixando a frequência cardíaca. Vou especificar minha pergunta pro pessoal entender. Se eu estudo todo dia 3 horas da tarde, um exemplo, que horas você me recomenda alimentar antes? Se você vai iniciar o estudo, você alimentar por volta de 11, porque é até interessante você dormir um pouco. Mas não é interessante você acabar de comer e estudar. Até porque quando você come tem um processo que chama sequestro, onde boa parte do sangue ela é direcionada para a região do peritônio, intestino, estômago, por isso que dá sonolência. A convulsão que existe, o fulano foi tomar banho e convulsionou. Não é pela água que caiu, é pelo movimento. Entrou na água para nadar. Não é por causa da água em si, é por causa de movimento, de exercício físico, numa hora que o cérebro não quer mexer com aquilo. Isso chama-se sequestro. Caraca. Então almoça às 11, dorme ali um cochilozinho. É até bom você fazer esse reset, se possível for, e depois engata nos estudos. É um tempo bom.